Por enquanto, nós estamos fazendo e ainda não perdeu o fundo anterior aqui no gráfico de 4 horas, então a gente ainda não entrou em tendência de baixa no gráfico de 4 horas. Se a gente perder esse fundo anterior aqui, a gente vai abrir um sinal de baixa temporário aqui, na minha opinião, no gráfico de 4 horas. E aí ele poderia vir, de fato, a ter uma tendência de baixa no 4 horas, evoluir essa tendência de baixa de 4 horas, até testar uma região, que é uma região chamada de smart money, uma região de manipulação, uma região que tem interesse, o institucional tem interesse em acumular, que é a região aqui, desse caixote, tá? Vou tirar o super trend aqui para não ficar atrapalhando. Então, o que acontece? Na minha opinião, nós tivemos essa acumulação lateral, o preço saiu para liquidar e fazer um short squeeze nessa região, então ele pegou todo mundo que estava apostando em baixa. E, na minha opinião, ainda acredito que estamos em período de acumulação, ou seja, ele sai para um lado, começa a perder força aqui na tendência do gráfico de 4 horas e vem para essa região aqui. Sendo essa região de 36 a 37 mil dólares a região mais interessante para surgir um pivô de alta, tá? Mesmo que seja abaixo da média 8. Um pivô de alta abaixo da média 8 seria para construir um fundo mais alto do que o fundo anterior e seria o primeiro sinal indicativo que eu acredito que ele retomaria a alta mais para frente. Mas o que eu ainda acredito que a gente vai ver, tá, ao longo desse mês é justamente um padrão de acumulação lateral ainda, costurando essa região e fazendo possivelmente esse pivô de alta aqui abaixo da média 8, tá? E aí, logicamente, lá para frente, a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas lá pela frente, lá em março, a gente vai ver se o aperto quantitativo vai resultar numa queda mais forte do Bitcoin a partir do mês de março, né? Uma coisa que seria muito ruim seria ele fazer essa acumulação abaixo dessa média, porque a acumulação abaixo dessa média poderia ser mais uma zona de distribuição e trazer o preço lá para baixo dos 24 mil dólares e possivelmente 14 mil dólares, caso desse alguma grande porcaria com o mercado tradicional. No caso, na situação que nós estamos, olhando o sentimento do mercado, né? E eu tenho que concordar com o Mestre Stormer, inclusive ontem a gente fez uma aula exclusiva no membros aqui do canal. Basicamente, o que ele comentou foi que quando temos o rompimento da linha de tendência de baixa, eu gostei bastante dessa fala que ele fez, quando nós temos a linha de baixa, que é esse tracejado aqui, e nós estamos com pessoas acreditando em mais queda, e mais queda, e mais queda, nós estamos, e geralmente surge uma possível reversão, que é romper essa linha de tendência de baixa, nós entramos num padrão chamado padrão de bump and run. O bump and run é justamente o que o gráfico se assemelha, né? O que parece que ele está fazendo, que é a fase, então, que ele volta para a distribuição, ele tem um fim da queda, entra numa fase de acumulação em fundo, e desse fundo ele inicia uma retomada de alta bem forte. Então, olhando assim, ele me parece, né, que nós estamos retomando e mudando o sentimento do sentimento de baixa para alta. Acontece que eu, Augusto, conforme eu falei ontem também na live junto com ele, eu acho que tem muito FOMO ainda no mercado. Então, qualquer alta as pessoas já se empolgam muito, e eu não sei se os institucionais estão satisfeitos com esse preço do Bitcoin, porque provavelmente, possivelmente, para o institucional ele vai querer acumular, ou as mãos fortes vão querer acumular Bitcoin a uma determinada faixa de preço, que justamente era a região dos 34 mil dólares, 35 mil dólares. Então, acredito que a gente ainda pode voltar para esse nível, para o institucional começar a acumular mais, ou smart money a acumular mais, porque aqui é região de rastro de smart money. Outra região de rastro de smart money é justamente aqui no semanal. Você pega a 0,5 de Fibonacci, a gente já falou, a gente pega a última barra antes da retomada de alta e a gente coloca no meio uma Fibo. Essa Fibo é a região onde o smart money tem interesse comprador. Então, nessa região foi justamente o ponto de entrada desse fundo aqui no gráfico semanal. Essa é uma região de smart money majoritária, ou seja, aqui que esse é o preço médio que o smart money tem interesse em acumular.
Eu não sei se o Smart Money, por exemplo, está satisfeito de ter só uma semana para comprar nessa região, né? O que eles gostam de fazer? Eles gostam de fazer comprando aos poucos, porque se eles entrarem com ordens muito pesadas, eles fariam o mercado subir rapidamente. Então, olhando basicamente aquela manipulação ali que eu vi do mercado de futuros para liquidar longs e shorters, né? Eu acredito ainda que falta liquidar os longers ao longo desse mês. Conforme eu já expliquei para vocês outras vezes também, o gráfico mensal, na minha opinião, de fevereiro, ele vai ter a característica de fazer inside bar. Inside bar é o mensal que explode ou que antecipa uma explosão para o próximo mês, tá? Tem gente que vai olhar isso aqui e vai acreditar que isso aqui é um fundo, então uma barra de reversão de fundo. Eu não estou ainda tão confiante em relação a isso, tá? Gostaria de ver, por exemplo, uma sombra do mesmo tamanho ou um pouco mais, levemente mais curta do que essa sombra aqui, mostrando um segundo reteste, tipo um fundo duplo mesmo. Então a gente poderia agora, nesse momento, cair um pouco, tá? Mas eu acho ainda cedo, porque 2 barras só é muito pouca informação para acreditar que o mercado já vai cair, ok? Porque no diário ele está tentando fazer um padrão de tendência de alta, tá? Então, ele pode aqui estar fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior no gráfico diário para ficar acima da média 8 semanal e levar o preço lá para cima e fazer uma reversão majoritária de tendência, tá? Tentar fazer a reversão majoritária de tendência, ou seja, levar o preço até a região dos $50.000, tá? Então, o embate significativo, na minha opinião, para esses próximos semanas, aí, próximos meses, é justamente os $52.000 e os $33.000. Eles vão ser as regiões que eu acho que vão ter um pouco de dificuldade de passar em um primeiro momento, tá? Então, se o Bitcoin chegar a 52 mil, esse era o suporte de manutenção da tendência de alta ali no 4 de dezembro. Essa, para mim, é uma região importantíssima para ser rompida, porque se ela for rompida, é uma confirmação de uma super tendência de alta que vai fazer com que o preço consiga romper o topo anterior, ou os topos anteriores, né? Então, se ele conseguir chegar à aproximação de 52, volta para 44 ou 45, se sustenta na média 8. Então, se ele conseguir fazer o padrão de alta aqui, ele começa a ter um pouquinho de dificuldade, volta para essa região, isso aqui seria, na minha opinião, o price action perfeito para pegar mais uma temporada forte de alta, tá? Só que eu acho que o mercado vai desacelerar, ele não vai ficar acelerado como ele estava recentemente, nos últimos dias, na forma como nós estávamos enxergando, tá? Eu acho que o mercado ele vai desacelerar. Porém, isso aqui seria a tendência de alta, né? Então, para reverter da tendência de baixa para a tendência de alta, a gente teria que ver, então, o preço fazer isso, e testar 52, retestar a média 8 e voltar a subir. No caso, o que nós enxergamos hoje, na verdade, ainda é um cenário muito perigoso. Então, nós temos os fatores macroeconômicos, que a gente já sabe bem, nós estamos fazendo topos e fundos descendentes ainda, né? Então, essa alta aqui, tudo bem que ela rompeu o topo anterior aqui, ela precisaria fazer exatamente isso, possivelmente puxar o preço para 36 mil, que é a região do Smart Money aqui, que é a região do rastro da manipulação aqui, né? E daqui conseguir romper, tá? Então, olhando, ele ainda tem o perigo de continuar caindo, porque isso aqui, na minha opinião, ainda é um topo mais baixo do que os topos anteriores, porém, com aquela mudança de comportamento do mercado, né? O mercado ele quer sair de uma condição de tendência de baixa e entrar em tendência de alta para manter esse canal lateral, esse canal de acumulação que nós estamos vendo de 2021 até agora. E realmente, 2021, a alta, se ela tivesse repetido a alta de 2017, ela teria sido mais explosiva, nós teríamos tido uma continuidade. Mas, bem da verdade, ela teve uma grande queda no meio desse ciclo de alta, que foi em maio do ano passado, o que tirou bastante gente do mercado. E agora, é o que me parece, né, é que o mercado ele pode voltar a ter alta. Então, no gráfico aqui, a gente tem essa região, então, pontilhada como uma região importantíssima, que é a região justamente $52.000, seria a zona da metade desse canal lateral que nós estamos vivendo, né? Então, a gente tem esse canal lateral aqui como um indicativo de acumulação
de longo prazo, tá bem interessante. O perigo, então, moraria nos 50 mil aqui, 52 mil dólares, né, no caso, que é aquela próxima resistência e que seria muito definitiva, tá? Por que seria definitiva para o nosso cenário macro aqui? Porque se ele chegar nessa região desse canal e voltar, né, seria, não é que seria um problema, seria maravilhoso para a gente acumular para o longo prazo. E é justamente o que eu acredito que vai acontecer ao longo desse ano. Acredito que esse ano vai ser um ano de acumulação. Esse ano é um ano de oportunidade de comprar e plantar para colher lá na frente. Por quê? Porque eu acho que à medida que a inflação vai diminuindo a cada 4 anos no Bitcoin, lá na frente nós vamos ter altas muito fortes, tá? E vai ficar impossível comprar um Bitcoin inteiro para a maior parte dos investidores brasileiros, né? Até porque a gente ganha real, e o real ele é sempre uma coisa um pouco complicada, né? Então nós temos basicamente isso. Um dia, em algum momento, nós vamos fazer o rompimento dessa resistência e pode ser que demore para a gente romper essa resistência, tá? Mas quando a gente romper essa resistência e a gente fizer o reteste dessa região, essa resistência como suporte, a gente vai ter uma alta prolongada em um período de valorização bem potencial para o Bitcoin, justamente pelas características de ser um ativo escasso. Então, para o longo prazo, qualquer oportunidade, na minha opinião, qualquer oportunidade abaixo de 40 mil, aliás, abaixo de 50 mil, é oportunidade de poder comprar barato Bitcoin, desvalorizado ou subvalorizado, porque lá na frente, daqui a 2 anos, você vai querer criar uma máquina do tempo para poder voltar no tempo e poder comprar Bitcoin a 50 mil, 40 mil. O que me incomoda é o fato de que muitas pessoas, ao invés de comprar bons ativos e ativos que vão ter tendência de alta lá no longo prazo, como acontece com o Bitcoin, acabam se expondo somente nas altcoins com o capital maior, quando na verdade você deveria se expor com a maior parte do seu capital em Bitcoin e Ethereum, e uma parte menor do capital, com assimetria maior ao risco, em altcoins, né? Porque a gente não sabe, basicamente, onde é o fundo deste ciclo de baixa do Bitcoin. Ele ainda não terminou a baixa, tá? A qualquer momento ele pode terminar a baixa? Sim. Por quê? Porque o diário está em tendência, está tentando fazer tendência de alta, tá? Ele rompeu já o topo anterior, agora ele só precisa formar um fundo mais alto do que o fundo anterior para iniciar a tendência de alta. Então, ele já rompeu ele já está tentando sair da tendência de baixa no diário. Agora, o ideal ele precisaria criar um fundo mais alto do que esse fundo aqui. E aí sim, ele dá uma construção de um mercado mais saudável de alta, né? Mas o que, na minha opinião, vai se suceder realmente, tá? E essa é só uma opinião, não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal, infelizmente, né? Gostaria de ter porque seria trilionário, mas o que, na minha opinião, me parece suceder é justamente isso daqui. Nós temos a média de 8 mensal, o preço está ainda abaixo da média de 8 mensal. Isso aqui é uma tentativa do mensal fazer fundo. O mês de março ele vai ser bastante significativo. Se mês de março a gente fechar uma barra doji ou uma barra pequena, uma barra grande, tanto faz, mas que seja acima da máxima do mês anterior, nós vamos ter, na minha opinião, um semestre aí possivelmente de alta, tá? Ou retomar um semestre de alta, fugindo um pouco do que aconteceu nos ciclos passados. Se ele perder e iniciar o março perdendo e ficando abaixo, né, dessa máxima aqui dos 46 mil dólares, então se ele iniciar março abaixo dessa máxima aqui, do fechamento mensal de janeiro, eu creio que ele poderia levar o preço do Bitcoin até a região, então, do suporte anterior, tá? Por exemplo, uma barra vermelha desta forma aqui, porque isso aqui, esse mensal aqui, ele ainda não fechou, mas se ele fechar assim, sidebar, aqui seria, por exemplo, na minha opinião, uma queda muito forte antes de reversão, tá? Então, se ele viesse com uma queda muito forte em março, na minha opinião, ele poderia fazer a reversão, então, mais para frente, em uma segunda ou terceira tentativa, em algum mês desse ano, fazer uma tentativa de reversão. Então, por enquanto, olhando o mensal, me parece bearish ainda. No diário é que realmente ele está ganhando alta, tá?
A única coisa que me incomoda também no diário é no MACD. O MACD está na região zero, então geralmente aqui ele cruza para baixo para continuar a tendência para baixo, tá? Então geralmente ele faz topos e fundos descendentes no MACD antes de fazer a reversão verdadeira. Então, por exemplo, se ele puxasse até os 36 mil, acho que 36 mil é uma região de ponto de controle bem interessante. Eu acho que daqui que seria a construção do pivô de alta, sabe? Que a gente está esperando ele fazer para sair dessa condição insalubre de queda infinita. Mas, olhando assim, tá, o MACD, ele cairia, se o preço cairia, ele cairia um pouquinho, e aí daqui em diante, ele, fazendo a retomada de alta, ele poderia então fazer o pivô de alta. Isso seria o legal, tá? Fazendo um movimento de retomada de alta desse jeito.